Muito bem, estamos de volta ao vivo para Iquemes, Buritis e todo o Vale do Jamari. Bom, o assunto da semana tem sido reintegração de posse, invasão de fazendas e de terras. Para a gente conversar um pouco sobre este assunto e entender um pouco mais sobre ele, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o advogado Marco Vinícius Espíndola. Muito bem, muito bom dia, Marco. Obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui trazer um pouco mais de luz aí para esse assunto, para que as pessoas consigam entender. Porque senão a gente fica naquela discussão ideológica, política, e muitas vezes não se pega a questão legal, né, do assunto, né? Então essa que é a ideia, para a gente poder entender um pouquinho sobre esse processo todo, quando que, entre aspas, pode se invadir, ou se não pode, como é que funciona esse processo todo. Bom dia, Marcelo. É sempre uma honra estar aqui, estar presente no seu programa. E acho muito interessante esses assuntos que você traz para justamente tirar a dúvida das pessoas e verificar o que vem ocorrendo e o que não vem ocorrendo, não é verdade? E o que eu te digo? Já de antemão, eu te digo que invasão já tem um nome clandestino, não é verdade? É verdade. Se é uma invasão, já entendo que não é legal. Se há uma invasão, já pode estar ocorrendo crime, e quem invade já estará sujeito a flagrante delito, né? E o proprietário de terra, justamente, ele tem que ficar atento ao início, porque ele já pode buscar as autoridades para cessar essa invasão, para cessar que isso não ocorra, Marcelo. Mas e quando tu vê assim, esses assentamentos, né? Tem o pessoal que fica ali na beira das fazendas, ou entra numa fazenda, porque a terra é improdutiva, enfim, as pessoas acham que as pessoas invadem e fica por isso mesmo, mas geralmente o dono da terra depois vai ter que ser ressarcido, né, por ela. Como é que funciona esse imbróglio aí, que a gente tem no Brasil inteiro, né, essas invasões de terras, aí começam negociações e são anos naquele processo, porque uma vez que os caras invadem e se solidificam ali, tu não consegue mais tirar, como é que funciona esse negócio? Marcelo, na verdade, realmente se trata de um imbróglio burocrático, né? Estamos aí diante de um dos temas que, quando ocorre uma invasão e eles se assentam naquela invasão, vira uma questão extremamente burocrática. E o que ocorre? Na verdade, isso deveria, pela nossa Constituição Federal, quando ela fala em questões de desapropriação para fins de reforma agrária, ela não fala em possibilidade de invasão. Então, na verdade, o que teria que ocorrer é esse caminho de uma desapropriação pelo INCRA, ou seja, ter um caminho legal que não por invasão. Aí o INCRA verificaria aquela terra improdutiva, que não está sendo utilizada para uma desapropriação para fins de reforma agrária, e não por meio de invasão. Invasão é forçar a barra para atingir uma reforma agrária. Ah, entendi. Então é uma maneira dos caras que encontraram para começar a pressionar. Então o processo de invasão ele já começa sendo ilegal. Na verdade, quando se há aí a reforma agrária, ou seja, se há ali o INCRA vai lá e desapropria para fazer a reforma agrária, é porque o proprietário da terra concorda com aquilo, né, do que qualquer outra coisa, né? Porque não tem como obrigar o dono da terra a se desfazer dela. Existe essa possibilidade? Então, na verdade, existe a questão da desapropriação. O que é a desapropriação? A desapropriação é quando o Estado ele bota a mão naquelas terras e ele diz o que vai ocorrer com elas. Isso existe, né? Então, existe um princípio no direito que se chama a supremacia do interesse público sobre a do privado. Então, desde que o Estado esteja coordenando, isso pode ocorrer sim. E é justamente isso que muda com os governantes que escolhemos, até mesmo esse caminho como ocorre, né? Ah, sim, porque daí vai de acordo com uma política. Isso é uma política de governo, então. Também. Por quê? Porque existe a possibilidade de ocorrer essas reformas agrárias que a própria Constituição Federal de 88 possibilitou. Entendi. E agora essa semana, e é o motivo que eu pedi a tua presença aqui, que nós combinamos, e mais uma vez agradeço a tua presença, é que rolou aí nos grupos de WhatsApp, né, uma ação de reintegração de posse e tal, e a gente consegue reconhecer, né, de costas assim, o advogado que estava lá, né? Não, tu estava presente lá. Obviamente que a gente não quer falar de onde que é, do que é, mas
pelo jeito ali, isso foi no início do processo que conseguiram evitar, né? Com a presença da polícia e tudo. Como é que foi? Ah, sim, sim. Na verdade, Ó, o senhor tá aparecendo lá, ó. Tu viu? Aparece só de costas, ó. Aí, agora deu para ver o perfil ali. Exatamente. Então, na verdade, essa operação ocorreu há 1 mês e meio, e quando o proprietário ele verificou que as terras estavam sendo invadidas e rapidamente buscou a polícia militar. E a polícia militar, num excelente trabalho, quando eles ainda estavam adentrando a terra, pegou eles em flagrante delito, porque justamente a invasão é ilegal, e prendeu todos em flagrante delito e encaminhou justamente para a Unisp para tomar as devidas providências, né? Na verdade, eu até tomei um susto, porque eu recebi esse vídeo, um vídeo cortado, né, de 1 mês e meio atrás, e o qual me relacionava como o advogado dos invasores, né? Eu falei, ô louco, o que é isso, né? E na verdade, justamente é o contrário, né? Então, nós fomos lá acompanhar, juntamente com a polícia militar, para a retirada daqueles invasores. Mas pelo jeito foi pacífico, né? Ou não? Tava meio tenso do que estava lá pessoalmente lá. Foi muito pacífico, porque realmente a polícia militar, ela tem uma grande experiência nisso. Tanto é que atualmente você não vê muito essas invasões. Então o que ocorreu? A polícia militar chegou para conversar, reuniu a todos, e depois que reuniu o pessoal, eles explicaram quais seriam os procedimentos, explicaram que ali se trata de terra particular e que todos deveriam ser encaminhados para a Unisp, e de lá seria tomado as devidas providências. E assim, de forma pacífica, conseguiu encaminhar todos. O fato deles saírem de forma pacífica ali, mesmo assim eles correm o risco de ser aberto processo criminal contra eles? Por ter sido flagrante? Perfeitamente. Por quê? Porque se houve um flagrante delito, quer dizer que há um crime já prescrito na legislação. Se há um crime prescrito na legislação, ou seja, tem um crime para aquela situação de invasão de terra, então aquelas pessoas irão ter que responder sim a um procedimento criminal. Entendi. Então isso não tem como não responderem, né? Não, não tem como não responderem. Eu acho interessante, eu estou olhando as imagens ali, claro, por favor, não vou fazer um juízo de valor em relação a isso, né? Mas todos motorizados, né? Poxa, não dá para dar o carro de entrada e comprar uma terra? Não, mas tu vê, e aí tu vê gente com caminhão, tem caminhão que é mais caro que um pedaço de terra, né? Não, na verdade me surpreendeu quando eu fui lá, fui verificar a situação juntamente com o proprietário, e nós verificamos na situação que haviam muitos veículos lá naquela propriedade. Isso nos surpreendeu até pela intenção. O que está ocorrendo? Será mesmo que é uma invasão para aderir às terras? Então, no final das contas, era isso mesmo, os veículos eram deles e todos foram retirados. O ônibus, na verdade, foi a pedido da polícia para que pudessem levar os conduzidos para a Unisp. Então a polícia colocou eles no ônibus e ainda foi conduzindo todos os outros veículos numa fila indiana até chegar na polícia. E agora uma outra pergunta que está relacionada, mas não com essa parte da invasão em si. Existe mais de uma versão desse vídeo na internet. Né? Tem uma versão falando uma coisa, como se estivesse apoiando a invasão, e uma versão que é a real. Isso também é um crime, né? Você lançar uma informação dessas já mentindo sobre o teor do que está acontecendo ali, né? Na verdade, o que ocorre é que se existem pessoas que eles, vamos dizer, enaltecem, que eles querem que as invasões ocorram, eles, vamos dizer, eles beneficiam os invasores, eles tentam elogiar a invasão de terra. Sim, é um crime, porque é possível que seja um crime, porque você não pode enaltecer atitudes criminosas, inclusive, né? Sim, sim. Agora, quanto às versões, eu não vi todas, né? Eu vi uma versão, o qual houve uma imagem da invasão e um áudio,
né, distorcendo toda a situação. Né? Mas era um áudio fora do vídeo, inclusive. Então, aqueles invasores já foram retirados, graças a Deus, né? Sim. E isso importa muito, eu até repiso justamente até nessa nova escolha da nossa presidência da República que vai ocorrer daqui a uns dias. Né? É verdade. Esse assunto é um assunto que falando um pouco de política, né? Os dois candidatos pensam esse assunto de maneira bem diferente mesmo, né? Um em relação à invasão e o outro em relação à posse da terra. Isso exatamente. É bem diferente. Não sei se eu posso, aqui na TV, declarar o meu voto. Responsabilidade sua, fica à vontade. Mas eu particularmente não acredito que a invasão de terra deva ser um objetivo da nossa República, né? Sim. Esse é um dos motivos de justamente eu escolher o meu voto pro Bolsonaro e acredito também nos rigores da lei quando se trata com a propriedade de terra. Porque o direito de propriedade, sim, também consagrado no artigo 5º da Constituição Federal, ele deve ser, esse sim deve ser enaltecido. Porque só o proprietário de terra sabe o quanto trabalhou para chegar até ali, para comprar aquelas terras, para desenvolver o seu trabalho, o que ele tem que fazer. Muito bem. E acredito que aqui em Rondônia, por ser um estado agro, né, o próprio resultado do primeiro turno mostra a tendência do estado no pensamento que se refere, inclusive, a essa pauta, né? A essa pauta, porque aqui, querendo ou não, é meio frequente essas tentativas de invasão de terra, até por causa que as fazendas aqui são grandes, é diferente das fazendas lá de baixo, né, do sul do país. Então, acho que isso já mostra também uma tendência do pensamento coletivo aqui do nosso estado de Rondônia. Bom, doutor Marco, quero demais agradecer a tua presença aqui. Eu acho que a gente podia até fazer um quadro semanal, né? Podia vir toda semana aqui. Eu estou à disposição, Marcelo. Eu já falei que eu adoro vir aqui conversar com você. Então vem. Porque eu acho que tem tanto assunto e a forma como tu sempre fala é muito didática. E eu tenho certeza absoluta que as pessoas em casa acabam compreendendo. Porque as leis, interpretar as leis, elas não são fáceis. Nem sempre tu lê a lei ali e tu consegue entender. E a maneira como você explana os assuntos aqui faz com que a gente consiga entender de forma bem clara. Então, parabéns pela tua didática, é professor, né? Tem que ter, né? Muito obrigado. E dizer que, como sempre, as nossas câmeras e microfones estão à tua disposição. Sempre que tiver um assunto o senhor aceitar, por favor, venha aqui tomar uma água com a gente, um café e poder elucidar informações para o nosso público. Tá certo, tá aceito já esse convite. Quando tiver oportunidade, eu estarei aqui sim. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui. A honra é toda minha. Nós vamos agora para um breve intervalo e eu quero saber, já mandou mensagem pra gente? Não? Então manda, 8459-5499. Manda mensagem que daqui a pouco nós voltamos com mais notícias para vocês.